Reforma da Previdência. Senadores devem concluir amanhã a análise da proposta de mudança no sistema de aposentadorias. É o segundo e último turno de votação. Ministro do Turismo vai prestar esclarecimentos ao Senado sobre denúncias de candidaturas laranja em Minas Gerais. Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, foi convocado pela Comissão de Fiscalização e Controle e vai ser obrigado a comparecer. E a Comissão de Direitos Humanos debate hoje a saúde dos trabalhadores. A cada 48 segundos, um trabalhador sofre acidente. É o que diz relatório do Ministério Público do Trabalho. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro, e esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Olá, um bom dia para você. O Senado deve concluir nessa semana a votação da proposta de reforma da Previdência. A votação em segundo turno está marcada para amanhã, terça-feira. A repórter Isabela Dutra tem as informações. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Realmente, um dos focos principais dessa semana vai ser, claro, a votação da reforma da Previdência. A proposta deve ser votada em segundo turno amanhã. A sessão está marcada para as 2 da tarde, mas uma coisa vai acontecer antes disso, Tiago. Antes, a Comissão de Constituição e Justiça tem que analisar o parecer do relator, senador Tasso Gereissati, sobre as emendas que foram apresentadas em plenário. Ao todo, foram 11 emendas que foram apresentadas depois da votação em primeiro turno. Lembrando que nessa etapa não cabem mais emendas de mérito, são só emendas de redação. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça está marcada para as 11 da manhã e em seguida, às 2 da tarde, vai ser a sessão de votação. Vamos ver agora os principais detalhes da proposta de reforma e como foram as sessões de discussão nas últimas 2 semanas. Foram 3 sessões de discussão da matéria em plenário antes da votação em segundo turno. A proposta recebeu 11 emendas após a votação em primeiro turno. Recolhi aqui assinaturas e apresentei 6 destaques. E, claro, depois vamos ter o debate, 6 emendas supressivas, que é o que é possível. Mas depois vamos ter o debate do destaque, que aquilo é possível na votação final aqui no plenário. O texto que vai ser votado pelo Senado mantém os pontos principais do que foi aprovado pelos deputados. Idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, tanto na iniciativa privada quanto para servidores públicos. Tempo mínimo de contribuição no setor privado de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Para os que já estão no mercado de trabalho, o tempo é de 15 anos. No funcionalismo público, o tempo de contribuição é de 25 anos para homens e mulheres. O texto também aumenta as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS, e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Professores do ensino básico, policiais federais, legislativos e agentes penitenciários e educativos vão ter regras diferenciadas. Os senadores retiraram do texto mudanças que seriam feitas nas regras do benefício de prestação continuada, da pensão por morte e do abono salarial. Não tira privilégio essa reforma da Previdência, não gera emprego e nem alavanca a economia. Eu queria chamar a atenção dos colegas que ainda dá tempo a gente rever isso. Se não houver essa correção do sistema previdenciário brasileiro, nós vamos chegar num colapso capaz de ferir aquilo que é o bem jurídico mais importante nesse aspecto, que é o recebimento das aposentadorias e das pensões. Então é necessário fazer, ninguém gostaria de estar fazendo essa discussão e essa aprovação agora, mas ela é necessária e será feita nesse momento para bem do país. A votação está marcada para a próxima terça-feira, dia 22. Pela manhã, o parecer do relator sobre as novas emendas vai ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça. E à tarde, o texto vai ser votado em plenário, já com parecer sobre as emendas. O acordo sobre a divisão dos recursos do excedente do pré-sal foi o que permitiu que a reforma avançasse aqui no Senado. A expectativa é votarmos na terça-feira. Acho que temos um ambiente de amplo apoio no Senado Federal. Temos mantido conversas
permanentes com as principais lideranças partidárias e a expectativa, portanto, é boa. E ainda hoje, às 15h, na véspera da votação da reforma, a Comissão de Direitos Humanos faz mais uma audiência do ciclo de debates sobre Previdência e Trabalho. A última audiência pública desse ciclo vai ser amanhã, exatamente às 14h, na hora da votação da reforma, e vai ser sobre aposentadorias em áreas com periculosidade. Eu vou conversar agora com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado, e ele vai tirar as nossas últimas dúvidas sobre essa proposta de reforma. Bom dia, Guerzoni, tudo bom? Por que essa proposta vai voltar para a Comissão de Constituição e Justiça amanhã? O que vai acontecer agora é o exame das emendas apresentadas em segundo turno. A Constituição exige que as propostas de emenda à Constituição sejam votadas em 2 turnos e o regimento prevê a possibilidade da apresentação de emendas de redação no segundo turno. Emendas de mérito não é possível apresentação nesse período, mas as emendas de redação podem ser apresentadas. Então, o relator vai examinar as 11 emendas de redação que foram recebidas nos 3 dias de debate em segundo turno da matéria. E se ele recusar algumas dessas emendas, muda alguma coisa? O que pode mudar na votação de amanhã na CCJ? Em princípio, são exclusivamente emendas de redação. Não podem ser emendas que afetem o mérito. Inclusive, uma das questões que o relator deve examinar no seu parecer é se a emenda apresentada realmente é de redação. Se a emenda não for de redação, ela, em princípio, sequer pode ser examinada no seu conteúdo. Então, mesmo que o relator acolha algumas dessas emendas, em princípio, nessa fase, o texto não deve sofrer alterações de mérito. Só redação, alguma texto que não ficou claro, alguma repetição no texto, alguma coisa que necessite aperfeiçoar exclusivamente a redação. Agora, é um parecer, como qualquer outro. O relator vai examinar a matéria, os senadores vão votar na CCJ, podem rejeitar ou aprovar integral ou parcialmente o parecer. Podem ser apresentados votos em separado, pode haver vista do parecer. É um parecer normal, de emendas examinado pela CCJ. Então, pode acontecer alguma coisa amanhã na CCJ que ainda adie essa votação às 14h no plenário? Olha, vai depender da dinâmica. Em política é muito difícil a gente antecipar o que vai ocorrer. Mas, como eu comentei, é um parecer normal. Ele tem todas as fases regimentais de um parecer. Então, em tese, os membros da CCJ vão discutir o parecer, essa discussão pode se estender aí um prazo maior, podem ser apresentados votos em separado em relação ao parecer e pode ser pedido vista do parecer. Vai depender muito da dinâmica política ali, a possibilidade da votação ainda amanhã em segundo turno. Está agendado, está prevista essa votação, há uma expectativa de que isso aconteça, há todas as condições para isso acontecer, mas a dinâmica política é imprevisível. Eu acho que o Tiago tem uma pergunta para você lá do estúdio. Tiago? Tenho sim, Isabela. Guerzoni, muito bom dia a você. Eu gostaria de saber o seguinte: no primeiro turno de votações houve uma emenda supressiva que deixou de fora da reforma a questão do abono salarial. Eu gostaria de saber se no segundo turno uma emenda supressiva também pode ser considerada uma emenda de redação. Não, a emenda supressiva ela não é de redação, ela é indiscutivelmente de mérito. O que é possível no segundo turno é a apresentação de destaques para votação em separado de partes da proposição que podem levar à supressão dessas partes. O regimento não permite a apresentação de emendas que conduzam ao mérito, que alterem o mérito da matéria, inclusive emendas supressivas. Mas é possível a apresentação de destaques para votação em separado. Então, partes da proposição podem ser destacadas e, em princípio, se elas não obtiverem os 49 votos, elas serão rejeitadas no segundo turno. Isso, em tese, pode acontecer. Mais alguma pergunta, Tiago? Não, eu sou satisfeito. Porque eu tenho várias aqui. Então, siga lá. Guerzoni, indo para o plenário, então, você acha que, pela sua experiência, vai ser uma votação longa, demorada, ou já está mais ou menos tudo... já existe um consenso? O que você acha?
Não, eu acho que é uma matéria complexa, tanto técnica como politicamente. Eu acredito que vai ser uma votação não tão simples, né, como é normalmente em matérias em que há consenso. Deve haver um grande debate, né? A oposição tem se mobilizado para apresentar um longo debate em torno do tema e haverá apresentação de destaques, né? Como eu comentei, é possível a apresentação de destaques para votações separadas de partes do texto. O regimento interno prevê que alguns desses destaques, os chamados destaques de bancada, são votados automaticamente, né, não precisam de votação. Pode haver também destaques individuais dos senadores, mas esses dependem da aprovação do requerimento de destaque. Então, é uma sessão que provavelmente vai ter uma duração um pouco maior, né? Em tese, deve ser o único ponto da pauta, né, da sessão de amanhã, e deve ser um pouco mais longo, né? Deve ter um debate importante aí em torno desse tema, tendo em vista a grande expectativa em torno disso, né? É uma matéria que atinge toda a população. Há uma polêmica política muito grande em torno disso e o tema em si é muito complexo. A proposta é extremamente grande, né, é extremamente complexa, então o tema promete aí um grande debate. E o que pode acontecer então de amanhã? Aprovação ou rejeição, ou pode voltar para alguma comissão, alguma coisa assim, ou vai se resolver tudo no plenário? Não, resolve tudo no plenário. A matéria, e claro que ela pode ser rejeitada, né? Nós temos precedentes de proposta de emenda à Constituição que foram aprovadas em primeiro turno e rejeitadas integralmente no segundo turno, né? Haverá inicialmente a votação do texto principal. Se esse texto não obtiver 49 votos, a matéria vai ao arquivo diretamente. Aí nós teremos a votação dos destaques. Se os destaques forem destaques supressivos, que não alterem o mérito da matéria, que é o único, que sejam autônomos, elas vão alterar o mérito, mas que sejam autônomos, esses destaques podem ser admitidos, serão votados, e se não obtiverem 49 votos, a parte do texto destacada não entra na proposta. E o que resultar disso, né, ou seja, a proposta aprovada e os destaques aprovados, irão à promulgação. Então pode se estender ainda a sessão pela aprovação desses destaques? Sim, certamente haverá apresentação de destaques, pelo menos pelos partidos de oposição. Há essa expectativa. Então deve ser votado o texto principal, né, obtido os 49 votos desse texto principal, passa-se a votação dos destaques, né, e cada destaque será votado separadamente, e para que aquela parte do texto seja aprovada, né, seja incorporada ao texto, cada uma dessas partes também tem que ter o voto de 3/5 dos membros do Senado. Então, haverá certamente 2, 3, 4, 5 votações nominais do texto, e só ao final desse processo é que a matéria vai estar pronta para promulgação. Regimentalmente, ela segue para a CCJ fazer a redação final, se ela sofrer alguma alteração. Isso pode ser feito na própria sessão, né? Há vários precedentes de ser feito diretamente na própria sessão, mas a CCJ tem até 3 dias para fazer essa redação final, e só após a aprovação dessa redação final, aí por maioria simples, é que a matéria pode seguir para a promulgação. Então não deve demorar muito, não é? Assim, depois, 3 dias, um pouco depois. Provavelmente isso deve ser feito quase que imediatamente, né? Votada a matéria amanhã, ou se houver alguma extensão ainda, alguns dias depois, após a aprovação em plenário, a redação final é provável, pode ser que seja votada na própria sessão em que a matéria for decidida, e aí a proposição fica pronta para a promulgação. Daí é só uma questão formal, né? É preciso agendar uma reunião solene, uma sessão solene do Congresso Nacional, quando as mesas do Senado e da Câmara vão promulgar a proposta. Muito obrigada, bom dia para você, Tiago. Muito obrigado ao consultor e à nossa repórter Isabela.
E outras reformas, como a administrativa, já estão em gestação pelo governo federal. Nessa quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar do assunto. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, também participou da reunião e falou com a imprensa na saída do encontro. Nós tivemos uma boa reunião com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Davi Alcolumbre, com o presidente Rodrigo Maia. Foi feita uma apresentação mais geral sobre a agenda do governo pós-previdência. Segunda-feira vai ter uma outra reunião, onde nós vamos conhecer no detalhe os textos. E na quarta-feira, após a votação da reforma da Previdência, o governo vai apresentar a sua agenda. A agenda que passa pela regra de ouro, que passa pela reforma administrativa e uma série de outras questões que serão colocadas pelo ministro Paulo Guedes. Portanto, acho que teremos muito trabalho daqui até o final do período legislativo e a expectativa é que a gente possa avançar com a questão da regra de ouro e com a questão da reforma administrativa. E o novo líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, também do PMDB, foi oficializado no cargo nesta sexta-feira. Em entrevista à agência Senado, Gomes disse que existe um consenso entre os parlamentares para aprovar a reforma da Previdência nesta semana. O novo líder também defende outras medidas, como a reforma tributária. Primeiro, honrado com o convite do presidente Jair Bolsonaro e fazendo o trabalho com a mesma disposição que estava fazendo quando era vice-líder do governo, do Senado. Então, com muita serenidade, focado no diálogo e no trabalho junto aos parlamentares. E eu tenho certeza que com muita serenidade, com dedicação ao diálogo, a gente consegue a aprovação das matérias de interesse do governo ainda esse ano. Matérias importantes como a reforma da Previdência, a discussão sobre a reforma tributária. Então, estou muito confiante, mas me preparando aí para um trabalho, um grande trabalho. Em relação à reforma da Previdência, né, que o Senado deve concluir, né, talvez na própria terça-feira, o senhor acredita que é possível mesmo terminar esse assunto já nesta semana? Eu acredito que sim, porque não sei exatamente se na terça-feira, mas vejo que há um consenso muito grande dos parlamentares em torno do tema reforma da Previdência. O benefício da reforma da Previdência, a recuperação da economia, outras medidas importantes e estruturantes serão cobradas pela população, né, para criar um ambiente de crescimento. Então eu vejo que aos poucos o Congresso Nacional vai ganhando um número forte de votação para as reformas, né? Isso vai acabar beneficiando, mas eu não sei se o calendário se esgota esse ano. Acredito que nós temos trabalho também no primeiro semestre do próximo ano. E para comentar sobre as reformas, inclusive as novas aí pretendidas pelo governo, entrevistamos agora o analista político Juliano Gribler. Bom dia, Juliano. Obrigado pela presença aqui no nosso jornal. Bom dia, Thiago. Obrigado pelo convite. A reforma da Previdência aparentemente estava encaminhando para votação normal amanhã. Essa é a sua opinião ou pode haver alguma dificuldade para a aprovação dessa matéria? A ideia é que ela caminhe com mais tranquilidade. A gente teve algumas surpresas na última votação e na semana passada esses conflitos internos do partido também geram um pouco de estabilidade, mas a gente já avançou em temas que eram caros para os senadores. A questão da sessão onerosa, a apresentação de projetos para as emendas para o orçamento impositivo. Então, a expectativa é que a gente não tenha uma grande surpresa dessa vez, até porque é um pouco limitado, como o consultor apresentou, né? São emendas de redação que podem ser apresentadas. E nós temos também a PEC paralela, né? Assim, aprovada a Previdência amanhã, se for o caso, a PEC paralela, você acha que vai haver uma grande movimentação para que ela tramite também com rapidez? Ou? Então, dificilmente a gente vai conseguir ver a PEC paralela tramitando com velocidade. Até os próprios governadores não estão tão confiantes com essa PEC e estão dizendo que vão apresentar projetos próprios nos estados para conseguir avançar sobre o assunto. É um tema polêmico, a gente tem pouco tempo até o final do ano, né? Então, não deve avançar esse ano ainda esse tema de ser aprovado com celeridade, até porque os principais pontos de divergência estavam na Câmara. Então, por mais que o Senado aprove e envie para a Câmara dos Deputados, ainda tem pontos que eles têm que discutir que não foram aprovados no passado e que dificilmente serão agora em pouco tempo. Pois é, nós vimos aí na nossa reportagem que tivemos uma reunião na semana passada entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes aqui, tanto da Câmara quanto do Senado, para novas pautas de reformas, né? Eu queria que você apresentasse um pouquinho
o governo, ou melhor, essa concertação entre o Poder Executivo e Legislativo pretendem com a reforma administrativa, por exemplo? Bom, com a reforma administrativa é uma pauta que o governo tem falado desde o começo da campanha. O Rodrigo Maia tem falado muito sobre esse ponto, a questão das carreiras do Estado, o fato de você começar com um salário muito alto, se gerar certas distorções e a necessidade de corrigir essas regras que nós temos há muito tempo, né? Então, é uma pauta polêmica que deve enfrentar a resistência dos servidores de carreira, então não é um tema que deve avançar com facilidade, mas é uma pauta que é cara e está muito alinhada com essa posição do governo, né? Um governo com menos Estado, menos interferência e mais liberal. E, nesse sentido, isso poderia, no impacto da economia do país, o que pretende o governo com isso? Apenas gastar menos, mas como é que fica a prestação do serviço público? A gente tem que entender que essas reformas são reformas sistêmicas, então essas reformas de longo prazo. Não tem um impacto imediato ou uma grande mudança econômica, mas tem mudança de cultura e correção de distorções. Então, a gente não deve esperar uma grande economia, uma grande mudança imediata, mas sim uma previsão de que, no longo prazo, essas distorções que existem hoje em dia vão ser reduzidas. Então, a gente não deve ver nada, não são medidas que são de curto a médio prazo, são medidas de longo prazo que estão sendo discutidas e essa nova reforma do Estado, essa reforma que vai ser apresentada em seguida. Então, a reforma tributária, até já tem havendo algumas audiências públicas, tanto aqui quanto na Câmara, sobre o assunto. Você acredita que talvez seja ainda neste ano algo a ser trabalhado aí? A reforma tributária, a gente está nessa nova situação de ter uma comissão mista para discutir a reforma tributária e ainda aguardando o texto do governo que ele tem prometido há algum tempo. A expectativa é que ele apresente o texto novo quando a comissão mista for instalada. Agora, é um texto que tem pouco consenso, os setores produtivos, os estados, os municípios ainda tem que chegar a um consenso sobre o que é possível de aprovar, então dificilmente a gente vai ver uma grande movimentação, é uma discussão que precisa de maturidade. Quais são as dificuldades da reforma tributária? O bolo da arrecadação fica muito com a União? Os estados não abrem mão também? A grande dificuldade é que a gente está num momento de crise econômica ainda. Os estados estão numa situação muito delicada, o governo federal ainda está se recuperando e o setor produtivo tem a visão de que eles já pagam muitos impostos. Tem a questão do nosso sistema tributário ainda que é muito desigual e então é preciso superar alguns pontos e ninguém quer perder. E nesse momento de crise econômica fica muito incerto, gera muita insegurança e incerteza, principalmente quando a gente vê que não há um diálogo tão próximo entre os atores que estão discutindo. Então, a gente tem os estados apresentando uma proposta, a gente tem dois textos, um na Câmara e no Senado diferente, tem um do governo que está sendo criado e tem os setores produtivos que têm os seus interesses e não querem pagar mais do que eles já pagam hoje em dia. Então, uma série de fatores que tornam muito complexo um avanço rápido. Então, vai ser preciso ainda consertar para conseguir chegar a um texto viável e talvez a gente avance por um caminho que não seja uma reforma tão ampla, mas algo um pouco mais específico para conseguir superar esse primeiro passo. O Pacto Federativo é um desdobramento aí, né? Seria um desdobramento. O Pacto Federativo também está relacionado, né? A gente tem essa posição no governo de mais estados e menos Brasília, né? Mais Brasil, menos Brasília. Então, focar um pouco mais, dar mais autonomia para os estados com relação ao orçamento, que hoje em dia é muito concentrado, de fato, na União. Então, também está relacionado a essa questão da reforma tributária, de certa forma, dos estados poderem ter autonomia sobre seus recursos e não dependerem tanto da União para poderem implementar programas, projetos, etc. No horizonte de 2019, até o final do ano, digamos até a data limite para aprovação do orçamento, data limite ideal, porque isso pode ficar até para o ano que vem. Mas o que você acha que deve dominar os debates daqui até lá? Bom, a gente tem mais 9 semanas aí de atividades, então dificilmente a gente vai ver uma grande reforma sendo aprovada. A gente tem projetos do governo que já estão pautados, tem medidas provisórias que já estão em discussão. Então a gente deve avançar com esses temas que já estão na agenda. E a gente deve ver até o final do ano uma discussão a respeito o início da discussão dessas reformas, a apresentação, os textos. A gente tem o projeto do saneamento que está em discussão na Câmara dos Deputados, que pode ainda avançar esse ano. A gente tem a questão da simplificação do câmbio também, que vai iniciar a discussão. Então, eu focaria essas últimas 2 semanas nessas pautas que já se encontram na casa. E as reformas devem iniciar essa discussão, mas, de fato, sua votação talvez no próximo ano. Agora, Juliano, o próximo ano é um ano eleitoral. De que forma um ano eleitoral, digamos assim, atrapalha as pautas impopulares?
Bom, é um ano eleitoral, mas também está um momento atípico, né? O Congresso mudou muito, o Poder Executivo também mudou muito. Geralmente, o Congresso funciona a pleno vapor nos primeiros 6 meses e no segundo semestre ele dá uma reduzida em função das eleições municipais. Tendo em vista esse novo perfil do Congresso, a gente vai ter um ano um pouco diferente. Então, eu não acredito que a gente vai ter uma redução nas atividades legislativas tão grande quanto nos anos anteriores, mas ainda assim influencia o tipo de texto a ser votado. Então, dificilmente medidas impopulares são votadas em um ano eleitoral. Então, a gente deve enxergar pautas um pouco mais positivas e menos polêmicas, até por isso é bom que a reforma da Previdência tenha ficado para esse ano, mas dificilmente temas impopulares devem avançar no ano eleitoral. E como o mercado está reagindo a todas essas mudanças que as instituições brasileiras estão promovendo na realidade do país? Bom, o mercado reage bem porque ele vê, de fato, essa intenção de desburocratizar, tentar tornar o Estado menos interveniente, interferir menos na economia e tentar modernizar os marcos regulatórios que nós temos que já estão antigos, né? Agora, o problema são esses embates políticos que acabam gerando instabilidade e incerteza. Por mais que eles não afetem tanto assim o andamento das reformas, porque já existe uma posição de que é o Congresso que está capitaneando, liderando esses textos, ele gera insegurança e incerteza a respeito do que vai acontecer e distrai, né? Diverge a atenção do governo federal para temas políticos, enquanto ele deveria estar concentrado com pautas macro. Então, a visão é positiva, mas também gera um pouco de certeza com relação a qual será o texto final aprovado. Bom, vamos então falar com a nossa repórter Isabela, que está lá no túnel do tempo, com o nosso senador Paulo Paim, não é isso, Isabela? Sim, Tiago. O senador Paulo Paim vai presidir agora, daqui a pouquinho mesmo, em instantes, a reunião da Comissão de Direitos Humanos sobre segurança e medicina do trabalho. É uma audiência pública para debater a importância das normas regulamentadoras para a segurança e saúde dos trabalhadores. Senador, qual é o foco dessa reunião de hoje? É uma enorme preocupação que inúmeros setores da sociedade têm em relação à posição do governo, que é fragilizar cada vez mais as normas que protegem as nossas vidas, né? Que combatem os acidentes no trabalho, que dão proteção. Tem aí, por exemplo, a NR12, no passado, já tentaram derrubar, nós conseguimos, com o movimento na CDH, segurar. Nós queremos proteção. Ao mesmo tempo que a reforma da Previdência quer acabar com as aposentadorias especiais, quer proibir que quem trabalhe em serviço periculoso, linha de alto risco, tenha direito a se aposentar pela especial, que seria 25 anos de contribuição, eles querem também revogar as normas que protegem o trabalhador em relação os grandes acidentes ou pequenos acidentes, não queremos nenhum tipo de acidente. Por isso que essa audiência pública tem toda a razão e teremos outra tarde, às 15 horas, para discutir a Previdência. Senador, e pela sua experiência, pelos números, essas normas de proteção, elas não estão sendo seguidas? Eu diria, é tão grave o debate que tem que se fazer agora, que além de a maioria, por falta de fiscais que possam acompanhar, falta mais de 2.000 fiscais para acompanhar, ainda querem revogar. Se revogarem a maioria das normas, daí sim a lambança está feita e a vida do trabalhador é que está em risco. Por isso que é gravíssimo essa proposta do governo de flexibilizar e até acabar com as normas de segurança. Então, elas ainda precisariam ser aumentadas, né? Ampliadas. Exatamente. Se não ampliar, pelo menos dar estrutura para que os fiscais possam acompanhar, verificar, autuar, cobrar e exigir que ela seja cumprida. Mas o governo vai na contramão, ele quer retirar as normas. Isso é inaceitável. E quem o senhor convidou para a audiência de hoje? Estão aqui o Ministério Público do Trabalho, está aqui o SINAI, está aqui a ANAMATRA, estão aqui entidades sindicais, estão todos os setores da sociedade que estão preocupados com os acidentes no trabalho. O Brasil fica entre os 4 países do planeta, do mundo, que mais morrem e têm sequelas devido os trabalhadores e trabalhadoras, né, devido aos acidentes no trabalho. E está quase começando, já é agorinha, né, senador? As pessoas podem participar hoje? Claro, pode participar pelo E-Cidadania, pode fazer perguntas, questionamentos. Nós estamos lá para isso. Toda segunda-feira pela manhã eu estou aqui, das 9 até as 13 da tarde, para debater com a sociedade. Porque nós temos que construir de forma coletiva um projeto de nação, um projeto que abrace todo
o nosso país, olha aí a situação do meio ambiente, né? Nós estamos cometendo crime em todos os lados. Eu não quero saber, nesse momento, de onde veio, quero saber que existe aqui atacando a água devido a esse derivado do petróleo, enfim, que está alavancando, infelizmente, de forma negativa, todo o nosso litoral, principalmente o norte e o nordeste. Vejam as queimadas, queimando as florestas, né? E vejam a poluição que está chegando no Brasil, como aconteceu recentemente em São Paulo, como a poluição, eu diria até na mudança do clima. Por exemplo, esse calor que está no mais alto nível aqui em Brasília. Brasília não chove de forma, digamos, torrencial, uma chuva boa mesmo. Eu não vi esse ano aqui em Brasília, acho que eu fico muito aqui. Chove aos pouquinhos. Então, estamos atacando os 3 elementos, ou os 4 elementos, né? Água, terra, mar e o próprio ar. Tudo isso é de se preocupar. Por isso que nós estamos fazendo esse debate em defesa da vida, no mais complexo, de forma mais complexa possível, que nós estamos tratando do ecossistema. Muito obrigada pela entrevista, senador. Um bom trabalho e uma ótima semana para o senhor. Tiago. Obrigado, Isabela. Gostaria de agradecer também ao Juliano Gribler, da BMJ Consultoria, que nos ajudou aqui hoje a analisar essas questões da semana. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Até mais. E outras comissões também vão se reunir esta semana. Vamos então conversar com a repórter Dinalva Ferreira, que tem os principais destaques para nós. Vamos conversar então com ela, que já está pronta para trazer essas informações. Bom dia, Dinalva. Oi, Tiago, bom dia. Olha, na terça-feira, às 9 da manhã, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle deve ouvir o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ele foi convocado pela comissão, o que significa que ele é obrigado a comparecer para falar sobre as denúncias que estão sendo apuradas pela Polícia Federal de uso de candidaturas laranja para desvio de recursos eleitorais. Em março deste ano, o ministro, que é presidente licenciado do PSL em Minas Gerais, já tinha sido convidado a vir à comissão. Como ele não compareceu, o convite virou convocação. No início de outubro, o Ministério Público de Minas Gerais indiciou o ministro e mais 10 pessoas pelo caso das candidaturas laranja nas eleições de 2018. Na quarta-feira, quando o texto principal da reforma da Previdência já deverá ter sido votado em plenário, o tema volta à Comissão de Constituição e Justiça. Mas o foco será a PEC paralela. A CCJ já vem fazendo audiências públicas para debater a proposta e a expectativa é de que na quarta-feira o relator, senador Tasso Gereissati, apresente o parecer sobre as 168 emendas que foram apresentadas à proposta em plenário. Além da CCJ, estão previstas outras 13 reuniões da quarta-feira. Na quarta à tarde, tem votação de relatório na comissão mista que analisa a medida provisória que transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, em Unidade de Inteligência Financeira. Além da mudança do nome, a MP transfere as atividades desenvolvidas pelo COAF para o Banco Central. Hoje o COAF está ligado ao Ministério da Economia. Voltamos com você, Tiago. Obrigado, Dinalva, por esses destaques.